Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma exemplificação do banco de dados do SIDRA, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática, para a gente conseguir buscar dados complementares para fazer as análises em diversos níveis territoriais. Bom, o SIDRA, né, ele está na página principal do sidraibge.gov.br, neste endereço, e a gente tem 3 caminhos possíveis para a investigação no SIDRA, né? As pesquisas, elas atuam conforme distintos níveis territoriais, né? Se a gente clicar aqui em território, neste campo aqui, ó, sempre nessa barra superior a gente faz as pesquisas principais. Aqui são dados atualizados, né? Pesquisas contínuas das principais IPCA, né? PNAD trimestral, PNAD mensal, PNAD contínua. A gente acha algumas novidades, grande parte identificadas para o recorte, a gente fala de Brasil, né? Então isso é importante a gente perceber e compreender qual seria o recorte territorial que nos interessa buscar a informação. Então aqui em território, conseguimos, por exemplo, fazer um filtro específico de uma informação conforme a estrutura chamada político-administrativa. Então, se eu quisesse identificar a partir de uma discussão metropolitana, eu poderia clicar aqui, ó, metropolitana ou metropolitana e subdivisão, vamos imaginar, né? Eu consigo capturar a região metropolitana específica, né, que a gente está trabalhando, né? Então, poderia botar aqui Vitória, né? Então, região metropolitana da Grande Vitória. Eu posso ter unidades subordinadas, né, a partir de uma perspectiva de municipal, distrito, subdistrito, né? Mas vamos ficar, por enquanto, com essa unidade metropolitana. Aqui eu consigo observar os dados disponíveis para o chamado banco de dados agregados. Então, o banco de dados agregados, né, compreende um grande acervo de dados que é proveniente de distintas, eu vou chamar assim de pesquisas ou censos conforme temas diferentes. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o censo demográfico, né, que é um documento, enfim, é um trabalho clássico, a cada 10 anos, né? Então, a gente tem, inclusive, o recorte, né, a estimativa da data específica. Poderíamos pegar, por exemplo, dados de educação, né? Então, quando eu vou clicando, eu vou fazendo um filtro, né, que vai me dando um aparato maior para estabelecer uma espécie de comparativo, né, daqueles dados que vão sendo identificados. Bom, aonde que eu acho esses dados, né? Então, eu consigo fazer uma classificação dos dados que eu pretendo encontrar, tenho que saber a terminologia importante se eu quiser cruzar educação com renda, né? Então, posso ter educação, renda per capita? Talvez. Eu posso ter outro dado, educação, renda, frequência, creche ou escola? Posso ter. Vamos imaginar que eu já filtrei educação, renda e frequência, né? Agora eu preciso buscar a tabela de dados agregados. Então, essa tabela de dados agregados, ela é uma tabela, né? Essa aqui é dos anos 2000. Então, vamos ver uma tabela dos anos do período. Não, vamos ver uma tabela, pera lá. Vamos ver uma tabela específica, ele está aqui, ó. Na verdade, o ano ele fica... Estão vendo? Aqui é 2010, aqui é 2000. Então, depende do dado, da amostra específica que a gente quer fazer o filtro, né? Então, tem muita coisa também nos anos 2000, tá vendo? Então, aqui faz inclusive comparativo, ó, 2000 e 2010. Pessoas que frequentam creche ou escola por nível de ensino, cor, raça e grupo de idade. Né? Poderia ser um dado interessante. Comparativo. Vamos pegar essa planilha aqui, tá? Então, como que a gente faz para abrir? A gente vai nesse ícone aqui, ó, consultar tabela selecionada. Vai abrir a tabela, né? Que ela carrega uma série de informações que estão vinculadas a uma espécie de planilha, né? A gente fala que a tabela estabelece um layout, né? Com linhas e colunas, com os dados que a gente pretende filtrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as variáveis. Eu quero o percentual de pessoas que frequentavam creche ou escola. Eu posso fazer um filtro por tipo
de nível, né, de escolaridade. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente tem que habilitar e desabilitar, né? Então, vou fazer um filtro unicamente do ensino superior, considerando superior mestrado, não, considerando 2010, né? Doutorado, mestrado, especialização superior. E o que eu posso fazer ainda, né? Eu vou mostrar as duas diferenças. Eu vou deixar aqui e não vou somar esses elementos, né? Porque ele vai me dar uma estratificação separada desses dados. Poderia fazer um filtro por raça. Eu vou deixar desativado, mas entretanto o total sempre tem que estar ativo, tá? Para dar certo aqui a combinação que a gente vai estruturar. Aqui são os grupos de idade, também não vamos mexer, vamos fazer o filtro apenas para 2010. O que é importante? Compreender o nível territorial específico dessa informação. Então, eu estou querendo fazer um comparativo entre municípios da região metropolitana. Então, vou clicar nessa, vou desativar esse aqui que estava ativo, vou clicar aqui em município, nessa barrinha, e vou procurar aqui região metropolitana, ou subdivisão, tanto faz, em região metropolitana. Aí eu venho aqui e digito Vitória, porque é região metropolitana, né, da Grande Vitória. Então, aqui tá, né? Se eu clicar nessa setinha aqui agora, ó, Vitória, já tá ativado. Vocês vão ver que vão aparecer todos os municípios da região metropolitana, vão estar ativos aqui, ó. Isso aqui é um pouco chatinho de trabalhar, mas a gente vai seguindo passo a passo e depois vai pegando. Então, o que é importante? Eu consigo visualizar esses dados, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nesse quadro. Então, o que eu tenho aqui? Por município, cada um dos níveis, quem faz, né? Quem cursa, na verdade, pessoas que cursavam apenas curso superior, especialização de nível superior, mestrado e doutorado separado por município. Olha que interessante. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu consigo fazer um download dessa planilha em versão Excel e jogar para dentro do meu QGIS e fazer uma série de cruzamentos de dados. Tá? O que está faltando aqui? Não sei se vocês lembram a gente falou em algum momento, tem uma aula que fala sobre união de tabelas, né? Que você une a tabela a um dado prévio, né? Um shapefile que já tem uma tabela de atributos correspondente. Nesse caso, ela é o município e sua codificação, que não está aparecendo aqui. Então, o que é importante? Eu vou voltar. Aqui nesse olhinho, ó, opções de visualização. Eu tenho que pegar exibir códigos. Aqui em exibir códigos, né? Quando eu visualizar novamente, o que apareceu? O código do município, que é uma delimitação da unidade territorial do município no shapefile de origem do próprio IBGE. Bom, como é que eu sei isso? Eu já disponibilizei para vocês previamente, né? Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é um ensaio que eu estava fazendo com outro tipo de dado. Então, a gente tem um shape lá que eu chamei de domicílios 3 dormitórios ou mais. Na verdade, é o shape que está na pasta de vocês, né? Que eu posso colocar aqui na descrição desse vídeo também, para quem quiser acompanhar, lógico. E vocês vão fazer essa complementação da tabela de atributos. Então, eu vou abrir aqui a tabela de atributos para vocês observarem os dados principais. Então, o que a gente tem aqui? Estão vendo código municipal? Vou botar aqui por ordem alfabética. Código municipal, Cariacica, Fundão, são os municípios da região metropolitana com código. Então, ó, 3201308, Cariacica, né? Quando eu verifico a tabela, a tabela, ó, 3201308, são esses códigos aqui que eu preciso, né, sobrepor àquela base de dados, tá? Eu vou voltar para fazer uma outra tabela. Vamos imaginar que eu quisesse todo o percentual de ensino superior, né, independente se é graduação, mestrado, especialização, né, graduação em diante, por município. Então, eu vou voltar e vou fazer uma operação aqui de soma desses níveis. Eles estão selecionados aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse símbolo, ó, somar elementos. Então, quando eu somei elementos, observe que ele fica em azul e ele já identifica aqui, ó, 4/21, né? Que ele, na verdade, somou uma série de dados que estavam presentes aqui. Eu poderia
fazer uma identificação apenas de creche, pré-escola, ensino infantil, né? Por exemplo, por município. Isso é interessante. Então, vamos lá visualizar novamente essa planilha. Ela vai ter outra, né? Então, o que a gente observa aqui agora? Ó, eu tenho um percentual distribuído, né? Nitidamente, a gente consegue verificar que Viana tem 6,96% de pessoas que cursam o nível superior, enquanto Vitória 27%. Né? Então é interessante porque a gente consegue fazer um cruzamento de dados, né, dos níveis de escolaridade para cada um dos municípios e pensar em ações políticas públicas específicas orientadas, né, para a distribuição de equipamentos, por exemplo. Né? Então a gente precisaria baixar essa tabela. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um download dessa tabela, né? Aqui, à medida que eu faço o download, vou abrir aqui a tabela agora, que são outras que eu estava manipulando mais cedo. Então, vou habilitar a edição. Então, eu tenho aqui, ó, né, os dados que me interessa saber, o percentual de pessoas, né, em relação ao município que tem esse nível de escolaridade. O que eu preciso organizar, né, para lançar lá no meu QGIS? Eu preciso organizar isso aqui, né? Bom, eu já sei, eu vou botar ENS tracinho SUP, ensino superior. Vocês têm que criar um código, né? Lembrando que a gente tem uma limitação de quantidade, né, de caracteres, até para a gente identificar lá depois. Claro que depois tem que fazer uma alteração, mas é importante identificar esses dados, né, lá desde o momento inicial. Então, eu vou deletar isso aqui não nos interessa agora. Excluir, né? Então, eu vou colocar aqui código, município e ensino superior. Eu sei que posso até colocar aqui, ó, percentual, tá? Então, eu tenho a relação percentual. Vou salvar, né? Então, o código vai ser o elemento de união da tabela com o shapefile específico, tá? Vou salvar lá no meu drive para eu poder identificar onde isso está. Então, vamos lá. Aí vocês vão organizar no banco de dados de vocês. Vou botar aqui. Ensino superior, região metropolitana da Grande Vitória, percentual. Salvar. Beleza. Vou fechar agora. Primeiro eu vou eliminar essa folha, essa outra aba de notas, excluir. Fechei. Tá. Qual é o próximo passo? Estou com o meu QGIS aberto. Esse aqui eu estava fazendo outro mapa, deixa eu fechar. Estou com o meu QGIS aberto aqui, tá? Vou tirar essas visualizações. E eu tenho o shapefile que tem aqueles códigos que eu acabei de mostrar, que são esses aqui, tá? Então, qual é o próximo passo? Deixa eu copiar só para manter esse shape sem ter nenhuma perda de informação. Porque ele tá com uma configuração de gráfico. Vou botar aqui sem diagrama. Só para ficar, né, mais simplesinho. Então, eu vou arrastar essa planilha para cá. Eu preciso buscar essa planilha aqui dentro do meu computador. Gente, um pouquinho de paciência, tá? Vocês podem acelerar o vídeo, só para a gente achar aqui a informação. Então, eu tenho, ó, ensino superior, região metropolitana, percentual. Então, eu vou arrastar para cá. Vou lançar aqui dentro, né? Então, ela entrou aqui. Agora, eu preciso unir as duas coisas. Então, eu seleciono primeiro sempre o shapefile, né? 2 cliques nele. Vai abrir, né, a tabela de propriedades. Então, eu vou lá buscar o ícone de união, que é este aqui. Tá? O ícone de união, sinalzinho de mais. Eu vou unir. Vou buscar a tabela, que é a planilha, né? Essa planilha aqui. O elemento de conexão é o código com o CódiMun, né? Com o CódiMunice, que eu já sei.
E o campo de união é o percentual de ensino superior. Então, vou dar OK, aplicar, OK. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a tabela de atributos e vou verificar esses dados. Então, eles estão aqui, ó. Como é que eu sei? Tá aqui. Ele entra, ó, com uma identificação, que é o título da minha planilha, né? Tabela Ensino Superior Percentual. O que eu preciso? Eu preciso consolidar essa informação para ela ficar permanentemente aqui no meu Shapefy. Não sei se vocês estão lembrados dessa operação, ela é importantíssima. Eu preciso abrir, então, aqui, ó, a calculadora de campo. Eu vou criar, novamente, um novo campo e vou chamar ensino percentual, né? Então, ensino superior, desculpa, ensino superior percentual, tá? Vou escolher decimal, são números decimais com duas casas decimais. Eu tô vendo ali que eu tenho 0,00, vou selecionar apenas duas casas decimais e vou lá em campos e valores e eu vou selecionar esse elemento aqui para ele ficar consolidado, né? Que é o título que eu já tenho. O que ele fez? Ele incluiu aqui, ó, aqui, ensino superior percentual. Este aqui eu vou mandar embora, né? Se vocês observarem lá, se eu quisesse deletar, estão vendo que ele está vinculado aqui como união, ó. Então, como se ele fosse uma coluna temporária dentro do meu programa que não está definitivamente, né, vinculado aí com todas as informações. Ou seja, se eu apago aquela planilha, ele desaparece também com essa informação. Que a planilha a gente apaga, né? Não deixa lá na base. Pincelzinho de novo, eu vou salvar essas mudanças. Ok. Então, vou fechar. Vou mandar embora a tabela, remover essa camada. E aí, gente, só alegria, né? Eu vou fazer os mapas conforme o design que vocês querem, né? Eu estava simulando aqui o gráfico, que é bem legalzinho, chama de historiograma. Claro que tem que ter mais informações comparativas. Eu vou colocar assim só pra gente... Vou colocar aqui só pra gente ilustrar, mesmo tendo só uma informação, mas acho que não tem problema não. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um tamanho, vou achar um tamanho proporcional, só pra gente ver, né? Então, aqui tem um gráfico muito simples de identificação percentual, né, de pessoas que cursam ensino superior. Ah, poderia fazer um mapa graduado? Obviamente, né? Um mapa separado, classificado por cores, com os percentuais. Acho que isso aí vocês já estão bem calejados, né, para fazer. Então, essa era uma demonstração rápida de uma informação da planilha que a gente poderia fazer uma interpretação de dados, tá? Da base Sidra. Na sequência, eu vou mostrar uma outra forma, né, de buscar. Acho que eu vou seguir nesse vídeo, né? Talvez a gente possa otimizar aqui. Vamos lá, então. Vamos buscar... Eu tô aqui com várias tabelas abertas. Essa era a tabela que a gente estava buscando aqui inicialmente. Eu vou digitar aqui Sidra de novo. Sidra IBGE. E vou buscar agora uma outra informação que poderia ter, vamos ver lá, o que seria interessante a gente pegar. Talvez por bairro, né? Um nível territorial diferente. Então, vamos pegar aqui, ó, em território, vamos buscar bairro. Então, vamos imaginar que eu quisesse uma informação de um bairro, eu vou colocar resistência, porque é um bairro que não tem tantos assim. Então, eu tenho aqui uma unidade territorial, vou capturar novamente aqui o banco de dados agregados, vou pegar o censo demográfico, né? Então, eu poderia... fazer um filtro detalhado aqui, enfim, por uma série de fatores, né? Vamos pegar domicílio, né? Agora. Então, eu poderia ter, ó, domicílios particulares permanentes, por situação, espécie de unidade doméstica, sexo, grupo de idade da pessoa responsável, rendimento nominal per capita. Olha quanta coisa interessante. Vamos lá pegar esta tabela aqui. Pegar uma tabela toda. Vamos lá, tá pensando. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó,
vamos fazer um filtro. Olha só o que eu quero descobrir. De famílias unipessoais, maiores de 60 anos, tem o sexo aqui, do sexo feminino, por estratificação de renda. Ou melhor, vamos descobrir pessoas, mulheres, com mais de 60 anos, responsáveis por domicílio na faixa de renda de 0 a 3 salários por bairros de Vitória. Não é legal? Olha só, então essa tabela aqui, ela se chama 1161. A gente pode fazer a busca, inclusive, pela numeração da tabela, tá? Então, eu vou lá. Percentual de domicílios particulares permanentes em casas decimais. Não vou deixar a unidade absoluto ativo, eu só quero percentual. Aqui, né, a gente precisa manter ele clicado, senão ele vai dar erro, né, independente de ser urbano ou rural. Vitória nem tem, né, perímetro rural. A espécie da unidade doméstica, então, eu vou selecionar apenas unipessoal e vou selecionar apenas mulheres. Poderia fazer um comparativo? Poderia, mas eu quero saber agora só as mulheres. E o que eu quero saber aqui, né? Vamos limpar. Eu vou pegar e vou, né, somar 60 a 64, 65 a 69, 70 ou mais. E aí eu vou lá nesse ícone novamente, ó, de soma. Então, ele somou 3 de 14. E eu quero somar também a renda até 3 salários mínimos. Então, eu vou pegar aqui, ó, todos esses campos, até 3. Eu poderia fazer um estudo super detalhado por cada faixa de renda. 2010, vou somar também e vou selecionar a unidade territorial mínima agora, que é o bairro, tá? Então, vou clicar aqui. Estou sempre desdobrando essa aba, estão vendo? Então, eu vou pegar um bairro em município, eu clico em cima do município e vou colocar aqui Vitória. Então, ó, seleciono aqui. Estão vendo que aparece 82? Então, ele tem 82 bairros. Ó, todos os bairros estão aqui ativados, com seus respectivos códigos, tá? Então, esse aqui já demanda um outro shapefile lá no QGIS, que eu preciso do polígono dos bairros com essa codificação. Esse shape eu já tenho pronto também. Eu vou lançar para vocês depois, tá? Vamos visualizar para ver o que a gente entende aqui dessa planilha geral. Então, o que eu tenho, né? Eu consigo verificar todos os bairros de Vitória, né? Com responsabilidade das famílias unipessoais mulheres, separadas, então, por bairros, né? Dando uma olhada rapidinho, a gente vê que o maior bairro aqui, Ilha de Santa Maria Alto, tem 4,2% de famílias, e Ariovaldo Favalessa tem quase 5%, né? Parque Moscoso, interessante, né? Então eu fiz um filtro por renda, né, com um percentual de responsabilidade aí, né, específico por esse nicho. Vamos voltar, gente, e fazer um comparativo para vocês verem como é interessante agora por homens. Vamos olhar homens e vamos olhar mulheres e vamos comparar rapidamente, só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Então, vamos pegar o centro. Olha o centro de Vitória. Então, a distribuição de famílias unipessoais responsáveis de proporção de homens e mulheres, olha a diferença. 0,9, 2,89. É muita diferença, né? Em geral, é sempre maior, né, a responsabilidade feminina, né? Gozado, mas é isso mesmo. Então, eu poderia fazer uma estratificação por outras faixas de renda, né, para a gente verificar como que isso se modifica dependendo dos bairros. Vamos fazer isso agora também. Então, eu vou tirar a somatória, eliminar as classes de renda e vou pegar as rendas. Agora eu quero saber acima de 5 salários mínimos e 10, tá? Que é uma faixa de renda, uma classe B e classe A. Vou somar novamente e vou fazer uma outra visualização. Beleza. Então, eu consigo identificar nessas responsabilidades, né, essa distribuição percentual, né, específica
por outra faixa dessa família unipessoal, né? Se eu não quisesse fazer um recorte familiar do tipo da família em específico, né? Claro, a gente precisa saber o que a gente quer. Eu ia desativar a modalidade unipessoal e ia botar total. Então não me interessa se a família é nuclear, se é estendida, se é composta, unipessoal, né? Né? Eu quero saber das famílias de alta renda com mais de 60 anos, né? Responsabilidades por homens e mulheres. Vamos dar uma olhada lá agora. Visualizar. Perfeito. Então, o que a gente identifica, né? Como que está distribuído essa faixa de renda, homens e mulheres? Olha aqui o barro vermelho, né? Que curioso. Você tem uma distribuição, estão vendo? Bem maior de responsabilidade masculina, né? Tem uns que chegam a 34% na Ilha do Frade, ó. Patriarcado permanece lá. 5% de mulheres, né? Interessante observar isso. Vamos ver a Mata da Praia, também tem um predomínio feminino, masculino. E Jardim da Penha, gente, que é muito interessante. Tá bem equilibrado, né? De certa forma. Então, e aí a gente consegue proceder, né? Fazer os nossos mapas com outras unidades territoriais. Da mesma forma que a gente fez aquele outro, eu tenho que voltar. Não tô vendo código aqui, então eu vou lá. Olhinho, exibir códigos. Vou visualizar novamente. Agora ele aparece aqui, ó, codificação. E eu faço o download dessa planilha. Ela abre uma planilha Excel, né? Vocês vão baixar, gente, da mesma forma que a gente acabou de fazer a outra, né? A outra exemplificação de unidade territorial. E aí, o que é interessante? Eu vou disponibilizar para vocês deixa eu aproximar aqui, deixa eu eliminar esse aqui. O que eu fiz? Eu peguei um shape de Covid, aquele que tinha os dados de Covid, comorbidade, né? Ele tem os códigos, tá? É aquele shape que vocês vão trabalhar. Mas se vocês observarem, ó, eu vou abrir aqui a tabela de atributos, eu lancei lá essa coluna aqui, ó, que se chama IBGE COD. É esta coluna que vai fazer a união do bairro com aquela informação de bairro que a gente acabou, né, de fazer um download da planilha Sidra, tá? O procedimento é o mesmo, gente, eu não vou repetir, porque ele faz parte, então, do mesmo processo metodológico, tá bom? Eu só preciso disponibilizar esse shape para vocês, que esse aqui vocês não têm com esses dados. Então, esse aqui eu acabei de fazer essa conversão. Mulheres responsáveis por domicílio de 0 a 3 salários. Olha que interessante. Deixa eu filtrar aqui. E mulheres responsáveis por domicílio, apenas mulheres, né? Acima de 5 salários mínimos. E aí eu consigo verificar, olha isso, né? Na baixa renda, o mapa é muito interessante. Deixa eu fechar aqui. Na baixa renda, olha o que a gente percebe. Aí eu fiz uma classificação de 5 em 5, né? 5%, até chegando no limite que a gente tem, que é 31. Então, os bairros que tem uma concentração maior, né? Na verdade, 31% de mulheres. Quer ver? Esse aqui eu acho que é de 0 a 2 ou 0 a 3. Não, também é 0 a 3 salários mínimos. Tem uma concentração muito grande aqui, ó, desses bairros, que são Resistência, Nova Palestina, ó, Grande Vitória, Estrelinha, tá vendo? Gurijica, aqui Ilha do Príncipe, né? Então, uma concentração muito significativa dessa responsabilidade, no caso, feminina, né? Das responsabilidades femininas, né, que estão sendo filtradas. A gente não está avaliando homens aqui, que são mulheres, por exemplo. A gente consegue fazer esse filtro. Vou voltar aqui na planilha Sidra só para fazer uma última consideração, tá, gente? Vamos lá, eu vou digitar de novo aqui Sidra IBGE para sair desta tabela e vir para cá. O que eu quero mostrar? A gente estava fazendo um filtro pelo território. A gente tem a pesquisa e tem o acervo. Eu vou mostrar rapidamente a pesquisa. Eu consigo fazer uma busca muito detalhada, coisa bem interessante, né?
Por população, estatística do registro civil, pesquisa de orçamentos familiares, pesquisa nacional de saúde. Aqui eu achei um dado interessante dessa pesquisa de saúde, olha que legal. Pesquisa Nacional de Saúde, eu consigo identificar a característica dos domicílios, que ele tem inclusive um recorte territorial por bairros, né? Mas aí tem que ser via censo. Cobertura de plano de saúde, utilização da atenção primária. Então, cobertura de plano de saúde, o que eu consigo identificar, por exemplo? Pessoas que tinham algum plano de saúde, tá vendo? Por nível de instrução e por raça. Olha só. Vou clicar nessa planilha aqui. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A gente tem uma infinidade de dados com distintas unidades territoriais. Cada uma dessas possibilidades de investigação vai nos dar uma informação, né? Que a gente pode avaliar, né, até por fala generalizações, né, por recortes distintos. Então, vamos imaginar que eu quisesse saber percentual de pessoas que tinham algum plano de saúde médico ou odontológico, tá? O coeficiente não. Não quero a unidade de valor absoluto, não, quero o percentual. E eu quero fazer um filtro por raça. Preta e branca. Vamos, né? Vamos fazer um comparativo. E aí, as unidades territoriais, eu poderia selecionar um município. Vamos ver se tem Vitória, tá, gente? Eu acho que aqui é só capital. Ó, Vitória tem. Então, vamos visualizar aqui download. Então, olha aqui. A diferença dos percentuais de plano de saúde da raça preta para a raça branca. Então, eu tenho 30% na preta e 74% na branca. Eu consigo fazer o filtro ainda bem detalhado, né, por uma série de outros dados, mas é muito interessante, né? Então a gente consegue fazendo o filtro ali da tabela Sidra conforme os nossos interesses. A pesquisa de orçamentos familiares é uma outra também particularmente interessante, que a gente vê essa de orçamentos domésticos, quais são as despesas familiares por estratificação, alimentação, transporte, etc. Aí ela tem Brasil e unidades de federação, tá vendo? Então eu teria Espírito Santo, são níveis diferentes, mas ela faz um filtro também significativo. E aí tem indicadores de trabalho e renda, né? Um dado interessante do censo, vou buscar o censo por aqui agora, tá? Para a gente ver a diferença, quer dizer, como que uma coisa é puxar pelo território, como a gente fez agora há pouco, outra coisa é puxar por aqui. Então, vou puxar o censo demográfico por aqui. E aí o censo, gente, ele tem 96, 2007, 2000, tá vendo? Tem algumas diferenças, contagem e demografia mesmo, 2000, 2010. Então, vou puxar demografia com educação e deslocamento. Em educação e deslocamento, a gente poderia buscar uma tabela particularmente interessante, que aí eu vou lá na parte de deslocamento, que é essa aqui, ó. Pessoas residentes que frequentavam escola ou creche por situação de domicílio, né? Dependendo do local e curso. Então, vamos lá. Quando eu clico aqui, o que vai aparecer? Então, eu tenho, além do nível de escolaridade, eu consigo identificar se o local da creche, que a pessoa, da creche ou da escola, né? E aí com todos os seus níveis, superior, taraná, taraná, se ele é dentro ou se ele é fora do município. Então eu tenho aqui município de residência ou outro município, tá? Então eu vou deixar ativo esse e esse. População total, eu poderia ainda fazer um filtro. População por raça, por grupos de idade, né? Não nos interessa. E aí eu agrupei educação superior e especialização de nível superior, mestrado ou doutorado. Veja que essa tabela é um pouquinho diferente da outra, né? E ele traz uma unidade territorial também dos municípios, tá? Então a gente consegue achar aqui, da mesma forma, da região metropolitana, ó. Opa, perdão, esse aqui, ó, os municípios da região metropolitana, vamos visualizar. Então aqui, ó, eu tenho percentual de pessoas, né, que estudam no nível superior, né, em nível superior. No município de Vitória,
No município de residência, por exemplo, 22,5%, né? E em Vitória, apenas 4,5% se deslocam para outro município para estudar, né? Um ensino de graduação, universitário, mestrado ou doutorado. Se a gente observar Viana, tem o pior indicador, né? Então, no próprio município, apenas 0,86% da população tem a oportunidade de estudar dentro do próprio município. E o restante, 6,10%, se desloca para fora do município para estudar. Então, vamos imaginar que a gente quisesse espacializar um equipamento, né? O técnico, seja lá o nível de instrução, né, que for, a gente pode usar isso como referencial, né? Então, é substancialmente interessante. Eu vou mostrar aqui o mapinha que eu estava desenvolvendo agora há pouco. Deixa eu ver em acesso rápido, que eu acho que ele deve estar aqui ainda. Ó, deslocamento por nível de ensino. E aí eu fiz um gráfico de barras. Está carregando. Fiz esse gráfico de barra, né? E aí eu consigo visualmente compreender esses deslocamentos dentro e fora, né? Então, a Guarapari, por exemplo, a gente consegue perceber que tem uma mobilidade até significativa dentro do próprio município, né? Tem um percentual que se desloca para fora também, claro, está lá, né? A gente poderia colocar o percentual aqui também. Aqui é um gráfico de barras mais visual. Mas Viana está no pior indicador. Cariacica também está com uma situação bem complicada, quer dizer, grande parte das pessoas precisam sair de Cariacica e Fundão também. Acredito, né, por uma relação de proximidade, talvez muitas pessoas em Fundão estudem em Aracruz, porque tem uma universidade, né? Ou seja, gente, dá para fazer muita coisa. É um instrumento poderoso que a gente pode aproveitar, aprender a manipular e explorar mais detalhadamente, né? O acervo também me traz uma outra forma de busca, né? Com filtros de pesquisa, assunto, classificação, nível territorial. E aí eu sempre tenho que no final buscar a tabela de dados agregados, que aí ela vai me dar, né, aquele quadro com layout e as combinações das informações. Isso, na verdade, faz parte, né, dessa simulação que a gente vai demonstrar, que eu vou demonstrar na terça-feira agora, né, dessa próxima semana. E vou deixar o link, eu vou enviar juntamente com esse vídeo para que vocês possam acompanhar. É isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço aí a atenção, até mais. Tchau, tchau.